Retornamos, galerinha! Meus queridos alunos de Recursos Humanos, quero ver se vocês ainda estão aí. Cadê a nossa querida Fátima? Fátima tá aí? Voltando, já tá colocando voltando ou voltando já é depois? Ó, já. Ó aí, Prata do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, Curral Novo, São Julião. Tem mais? Quem mais? Deixei alguém? São Julião já falei, né? São Miguel da Baixa Grande também. Vamos que vamos continuar nossa aulinha? Então, bora lá. Gente, revisando o que a gente já viu durante o semestre, tá? A aula é específica para isso. Com esses apontamentos que a gente já viu no primeiro semestre, a gente elencou, não podia colocar todos, mas elencou alguns mais importantes que dão essa consolidação para ética organizacional e para a questão profissional também. Finalizamos a primeira aula falando sobre comunicação, a importância. A gente vai continuar acerca disso também, tá bom? Vamos lá. Então, ó, essa comunicação ela é importante porque eu preciso, sim, ter o entendimento acerca de que tipo de táticas eu vou estar lidando com as diferentes gerações. Eu sei que idade, gênero, crenças, cultura, personalidade vão interferir na minha comunicação. Nós temos a geração X, nós temos a Y, nós temos a Z. Antes delas nós temos quais? Gerações Baby Boomers. Nós temos várias gerações que precisam ser adequadas à forma de receber a comunicação. Hoje, no momento virtual que nós estamos, onde a questão social, onde os influencers, onde os sites, as comunicações em YouTube, em blog, em TikTok, em Twitter, em Instagram, em Facebook, todas parte do princípio que eu tenho que atingir aquele público-alvo constantemente. Então, as empresas estão mais preocupadas com essa comunicação. Sabendo que na comunicação empresarial eu tenho algumas atividades internas que são reforçadas dentro da comunicação da empresa. O e-mail hoje é um protocolo, o quadro de avisos ele continua acontecendo, mas tendo uma dinâmica maior de atualização. A intranet trazendo informações gerenciais de todos os setores, é claro, com a limitação para cada um dos setores, mas com um registro interno. A panfletagem interna, por exemplo, quando é feita uma ação que ela tem que ter um impacto maior, para atingir grandes grupos que tenham, por exemplo, um chão de fábrica com não sei quantos mil funcionários, precisa. Os banners expondo as situações do mesmo jeito. As mensagens da gerência, as mensagens faladas, as campanhas internas de conscientização. Todo mês você trabalha uma perspectiva de enfatizar uma saúde. E aí entra a saúde física, entra a saúde mental, por exemplo, as campanhas educativas, os destaques dos jornais internos, onde as pessoas, além de ter o jornal digital, tem aquele impresso, assim como revistas internas, as rádios internas em grandes grupos que vão comunicar e estar passando de uma forma auditiva, atendendo aquelas pessoas que são mais auditivas a receber a comunicação interna. Então ela está adequando aquela situação. Por quê, professor? Porque eu tenho funcionários que vão conseguir fixar só ouvindo e preferem estar ouvindo, outros não, preferem ler no jornalzinho interno, outros preferem ver, por exemplo, a sua foto lá na revista da empresa. As caixinhas de sugestões, elas continuam. Agora, elas precisam receber as sugestões e depois ter o feedback, por exemplo, em um outro veículo de comunicação interno, como os quadros de aviso, falando que receberam sugestões tais e não conseguiram executar porque não eram viáveis para a empresa. Ou seja, a caixa de sugestão ela precisa dar um feedback em outros veículos de comunicação para quem deu aquela sugestão, saber que é o seguinte, ela foi lida pelo menos, ela não foi implantada porque a empresa não consegue ou não concorda com aquela sugestão. E os cafés com os colaboradores de nível operacional, tático, estratégico, servem para consolidar o comprometimento dentro das organizações. Então, perceba o seguinte, todas essas ações elas servem para isso. Todas elas servem para isso. Todas precisam reforçar um movimento interno.
de avaliação interna até mesmo dos ruídos. As estratégias, elas podem estar buscando atingir constantemente a comunicação, mas elas precisam ser rápidas, porém práticas e claras, acessíveis a todos. A desburocratização é a palavra de ordem, gente, dentro do contexto onde a burocracia ela veio para facilitar os processos de controle. Mas eu tenho um avanço enorme quando eu vou colocando a perspectiva de clareza na minha linguagem. Então ela vai ser muito mais eficaz, vai trazer muito mais profissionalismo, muito mais identificação da marca com as pessoas. A marca vai lembrar isso inconsciente naquelas pessoas que estão dentro da empresa. Que instrumentos eu posso reforçar? Já falamos de vários instrumentos, como os jornais internos, as revistas, os boletins, os folhetos, a TV interna, o rádio empresarial. A TV interna, gente, se faz uma observação, porque geralmente ela anda num contexto operacional, qualificando as pessoas. Então, ela é utilizada como uma comunicação operacional, que eu posso, nessa comunicação operacional, também usar outros mecanismos. Eu posso, por exemplo, pedir para que os colaboradores assistam vídeos ou, em cima desses vídeos, elaborem relatórios. As videoconferências, reuniões entre as filiais e a matriz também facilitam. Os eventos corporativos, onde eu posso envolver dentro da organização vários estilos, como esporte, atividades culturais, atividades de integração, vão movimentar e vão passar uma mensagem de que existe um trabalho interno de conscientização, mas também de entretenimento dentro da organização. Os programas de incentivo reforçam também isso, porque se eu sei que por um concurso interno eu posso ascender, eu posso chegar a ser líder, eu posso ter um cargo, eu posso ter premiações, eu posso receber brindes, e as minhas sugestões elas vão ser aceitas na medida do possível, além das comunicações de automotivação, eu vou me comprometer mais com a organização. Então veja o quanto é importante você entender sobre os instrumentos de comunicação interna, gente. Veja isso. Veja o quanto é importante você saber que a intranet ela tem um papel fundamental de estar alimentando e fazendo com que a organização seja mais ágil na passagem de fluxo de informações entre os departamentos que são chamados hoje de UEMs. As UEMs são chamadas hoje, são o que eram antigamente os setores. O que é que são UEMs, professor? Unidades estratégicas de negócio. Cada uma com a sua missão, com a sua visão, com seus valores, alinhados à missão, visão e valores da organização. Quando eu reforço a necessidade de ter um mural, é que um mural, para aquelas gerações baby boomers, por exemplo, ainda é muito consultada, para que eu veja eventos, para que eu veja reuniões, para que eu veja treinamentos. Ela tem fácil visualização, porque ainda nós poderíamos ter pessoas que vão estar visualizando aquilo pelo mural, porque teve o hábito a vida inteira. Então, eu vou estar respeitando aquelas gerações que teve esta ferramenta como a principal ferramenta de comunicação. Olha aí só o nosso diagramazinho. Olha a realidade que passa aí sobre o processo de comunicação. Em qualquer comunicação, eu sempre vou ter o emissor e o receptor. Eu vou ter ruídos? Claro que eu vou ter. E vou ter sempre. Eu usando o canal de uma forma diferente, para uma situação diferente, eu posso alternar a forma de me comunicar. Então, este canal aqui, codificado, que vai ser decodificado, ele pode ser digital. Mas ele pode ser também visual. Mas ele pode ser também sinestésico. Mas ele pode ser também auditivo, porque ele vai se retroalimentar por meio de um feedback. Se a pessoa não entendeu de forma digital, gente, eu mudo a comunicação para enviar
gráficos, fotos para o receptor decodificar e receber. Se ele não entendeu, eu mando auditivamente. Se ele não entendeu, eu mando sinestesicamente, usando os vários sentidos, fazendo com que ele participe da experiência. Então é por isso que eu preciso do feedback constante de quem está recebendo a comunicação. Se a pessoa não me disser como é que ela entendeu, o que ela entendeu, não tem como eu fazer os ajustes. Lembra disso, porque aí eu vou ter o retrabalho se eu não fizer esses ajustes. Se eu tenho uma caixinha de sugestões, eu tenho que utilizá-las. Se vai ter a opinião lá do público, eu tenho que depois dar um retorno por meio de outra ferramenta, o que foi sugerido ou o que foi criticado. Dando um retorno, dando um feedback para quem deu a sugestão. O e-mail corporativo, ele é uma ferramenta para uso da organização. Traz principalmente o teu histórico em relação a todo o teu trabalho. O que você executou, o que você registrou, o que você passou para os colegas, o que você passou para os líderes. Então, ele é o protocolo atual, virtual. Só que eu não tenho como utilizar, por exemplo, um protocolo se ele não tiver inserido, por exemplo, nessa ação do ciclo de PDCA. O PDCA é o quê? Você planejar como é que vai ser a sua comunicação, estabelecer quais são os problemas dentro de um plano de ação. Lembrando que o plano de ação é o quê? Os 5W2Hs. O que são os 5W2Hs? São as perguntas que precisam ser feitas. Quem vai fazer o planejamento junto comigo? Como eu vou utilizar? Quando vai ser feito? O que vai ser feito? Quanto isso vai custar? Agora, eu posso colocar dentro do PDCA também a análise SWOT, que é uma outra ferramenta de identificar o quê? Identificar o que a gente chama de FOFA. A FOFA, gente, a FOFA é os pontos fortes e pontos fracos internos da minha comunicação, fazer com que as pessoas sejam mais éticas, e eu vou ter que mapear isso. Externamente, o que estar ali fora que vai ameaçar a minha comunicação para ela não ser tão ética? Ou qual oportunidade eu posso crescer com isso? Olha aí, eu tenho 3 ferramentas em uma. Para fazer o quê? Para executar um plano que seja um plano de alta performance e que não dê margem para a falta de ética. Que eu possa colocar em prática e atingir as metas em cima dos indicadores que a gente pode estar levantando, e esses indicadores, eles serem reforçados numa padronização estabelecida na educação corporativa, padronizando e treinando constantemente os colaboradores para o sucesso. E o sucesso dos colaboradores é o sucesso da organização. As ferramentas que são utilizadas, por exemplo, para melhorar o conteúdo visual, como o Canvas. O Canvas trabalha muito na construção de trabalhar a imagem visual. As redes sociais, elas são utilizadas de forma externa, mas internamente, você sabe que há uma repercussão muito grande do que acontece, do que é colocado nas redes sociais. No entanto, a gente sabe que para isso tudo acontecer, eu vou precisar lidar com o poder. E como é que a gente lida com o poder? Tendo líderes. Esses líderes, geralmente, por exemplo, eu consigo levantar alguns dados em organizações que valorizam a liderança, que debatem sobre o poder dentro das organizações. E aí, dentro da organização, eu vou ter que perceber o seguinte: uma coisa é a pessoa ter autoridade, outra coisa ela é ser temida dentro das equipes. A pessoa que não sabe relacionar poder e autoridade, ela não sabe relacionar, ela vai desconectar da realidade. Então, ela vai ser incapaz de agir. Só que o poder nas organizações, ele é uma moeda que é estruturada com base em várias situações. Que situações são essas? Com algumas bases. Eu tenho, por exemplo, o poder da recompensa.
eu tenho o poder coercitivo, eu tenho um poder que é legítimo, sem a pessoa ocupar cargo de chefia, eu tenho o poder da referência, através da influência, eu tenho o poder daquele que é especialista, e ele estuda muito para isso, então ele se destaca pelo conhecimento que ele tem. Esse conhecimento ele vai atuar tanto na questão institucional, como na comunicação mercadológica, como na comunicação administrativa. Por meio de quê? Por meio dos processos internos, de impacto, da forma que eu vou me comunicar com as pessoas. Será que elas vão entender realmente qual é a essência da ética dentro da organização? Será que nós vamos conseguir passar para o mercado isso? Por meio de ferramentas de merchandising, divulgando a marca, nos pontos de venda da marca, falando sobre os produtos, falando sobre estratégia de precificação, principalmente. Será que os veículos de comunicação eles vão entender também a nossa forma de mandar uma mensagem por meio do branding, por meio da marca daquela organização? No entanto, saiba do seguinte: esses tipos de poderes eles vão estar sendo mapeados sempre, porque eles vão ter um poder que vai também fazer uma conexão com as variáveis do macroambiente. Poder econômico, poder ideológico e poder político. A propriedade privada traz este poder econômico. O ideológico, ele traz o criar e o influenciar como um carro-chefe através da ideia. Só que, movimentando massas, usando a mídia, e trazendo a perspectiva religiosa, ideológica religiosa, além de poderes políticos, que aí emana dos governos federal, estadual e municipal. Só que tem uma situação quando eu falo em poder. Eu sei que a pirâmide aqui está mostrando no C o operacional, no B o tático, no B o tático e no A o estratégico. Um direcionando o poder para o outro. Só que a gente sabe que também existem poderes subliminares, porque esta basezinha aqui, quando ela vê um movimento, e dependendo da sua categoria, se, por exemplo, ela está linkada a um sindicato, e ela tem o poder de paralisar as suas atividades, ela vai comunicar um poder para a sociedade, para o mercado, de forma totalmente diferente. Então, entenda o seguinte: o poder das organizações está muito ligado, gente, à filosofia do que acontece no mercado de trabalho. Ele busca uma forma coesa de se atingir de forma harmônica as metas. É muito complexo compreender isso, mas existe, e essa forma de atingir as metas por meio do poder mostra algumas bases que lá Maslow, por exemplo, levantou. Maslow colocou essa pirâmide aí, ó. Maslow colocou essa pirâmide reforçando que o quê? O ser humano tem necessidades fisiológicas, mas depois disso ele precisa estar seguro, ele precisa fazer parte de um grupo, porque ele é um ser gregário, então o social é muito forte. Isso é consolidado dentro do grupo por meio da estima, a autoestima dele. Se ele for valorizado dentro do grupo, ele vai conseguir atingir a autorrealização pessoal e profissional, se ele conseguir atingir as metas dele. Então mostra a pirâmide de necessidade de Maslow encaixada com o poder, encaixada como uma forma de exercitar esse poder, compreendendo isso. E esta palavra ela é muito forte, porque ela está dentro e fora das organizações. As estruturas são construídas com base no poder. E o poder organizacional, gente, ele vai existir porque ele é imprescindível para o funcionamento das táticas e das estratégias. Para se buscar, por exemplo, mais produtividade e lucro. O Mitzenberg, que é um dos especialistas em análise do poder e em estratégia, ele reforça isso. Ele fala dessas dimensões, ele analisa ponto a ponto. Ele sabe que vai existir, por exemplo, a autoridade formal constantemente, onde o líder é nomeado pela organização.
E ele, de forma natural, faz com que as pessoas sejam lideradas para executar tarefas até mesmo que elas não sabiam que tinham competência para isso. E para fazer a manutenção, por exemplo, para poder fazer a manutenção das competências e habilidades que aquele grupo tem. Agora, quando você tem, por exemplo, poder coercitivo, que você vai sempre lidar com isso, você vai ter um desgaste muito grande, porque é um poder que ameaça as pessoas, que pune as pessoas, que envergonha as pessoas, que coloca as pessoas em situação vexatória. É um poder que ele vem com agressividade, ele não vem com assertividade. Já no poder da recompensa, ele traz uma contrariedade ao coercitivo. Ele é contrário, gente. Ele vai reforçar as pessoas de forma positiva, trazendo um benefício como uma recompensa para aquele que está executando as atividades. Então, há uma diferença muito grande. Você consegue manter a ética de forma coercitiva? Infelizmente, em alguns casos, sim. A ética por meio de recompensa? Muito mais. Coercitiva é porque a pessoa vai pelo medo. O medo vai imperar. E aí, quando a pessoa entende que ela tem um poder individual, ela vai saber que a postura dela vai ser diferença para influenciar as pessoas a atingir as metas e os resultados. Que a parcela de contribuição dela vai afetar o desempenho da organização. E ela sabe que ela vai precisar estar adequando constantemente o comportamento dela, porque se ela não souber utilizar o poder individual dela, ela vai ser demitida, vai ser encaminhada para o mercado de trabalho. Então, as empresas elas têm essa obrigatoriedade hoje de entender que as pessoas que são competentes, elas precisam estar sabendo lidar com o poder também. Porque se elas são competentes, elas precisam ser aproveitadas dentro da organização. O poder, por exemplo, da referência se baseia no conteúdo e nos traços de personalidade e até de carisma que essas pessoas têm, de alavancarem produtividade das pessoas por meio das suas personalidades. O fator de você ser substituível na questão técnica é uma coisa, na questão como pessoa, você é uma pessoa insubstituível. O conceito do poder traz isso, o entendimento de aproximação. Quando eu levo este poder para a questão grupal, eu vou entender que, aproximando as pessoas aos seus interesses, eu posso pegar as pessoas que têm interesses diversos para que elas possam crescer juntas por um interesse comum, reforçando aspectos comportamentais formais dentro da empresa e informais fora da empresa. Isso tudo traz também um respaldo, que eu vou ter que estar analisando constantemente como é que este grupo ele vai estar crescendo. Ele vai estar crescendo negativamente ou positivamente? Daí você entende o seguinte, que precisa sim de mais exercício de liderança do que exercício de chefia. Porque o líder ele vai usar o poder dele para influenciar quem está perto dele, trazendo entusiasmo, gente. E o entusiasmo tem origem na palavra theos, do grego, que quer dizer Deus dentro de mim. E o entusiasmo faz com que as pessoas, independente de qual situação elas estejam entusiasmadas para gerar resultados positivos para a organização em qualquer hora. Mapeando os jogos políticos, por exemplo, fazendo com que as pessoas entendam que dentro das organizações existe política. E a política, a gente, traz a essência da arte do diálogo. O Metzenberger ele reforça muito isso como um instrumento de entendimento dos jogos, que eu vou ter uma mudança como uma constante tática na minha vida. Eu tenho que me adaptar ao que está acontecendo. Agora, isso de forma ética e direta. Por quê? Se sentem incapazes de executar da forma ética e direta, a organização tem que proporcionar uma educação corporativa para modelar o comportamento organizacional dos jogadores, dos influenciadores, daqueles que tomam decisões.
Todavia, saiba que o poder da liderança vai estar sempre reforçando a tua capacidade de executar alguma coisa em prol de uma causa. Ações e conquistas partem do princípio de que o líder vai conduzir a equipe para isso e sempre mapear quais são os comportamentos. Como é que ele vai mapear? É entendendo como é que ele vai poder negociar com as pessoas, como é que ele vai trazer um conhecimento mútuo, se comunicando entre as partes e valorizando, estabelecendo relações, de ganha-ganha, ganha as duas partes, compreendendo primeiro para ser compreendido, afinando o instrumento. Quer dizer, e este instrumento é a ferramenta que você utiliza no dia a dia da organização, entendendo que essa organização ela vai passar por uma mutação constante. A mutação constante é você ser estratégico, como tem nessa imagem aí do xadrez. O xadrez te dá uma percepção de que não importa se é um peão, não importa se é um rei, se é uma rainha, não importa se é o bispo, todos podem derrotar, por exemplo, quem tem o mais poder. Às vezes, não necessariamente é aquele que tem um cargo de chefia. Não necessariamente. Exemplos de negociações dentro das organizações mostram isso. Quando eu vou negociar uma questão salarial ou quando eu vou recrutar, por exemplo, alguém para alguma vaga, eu tenho que saber, será que essa pessoa ela está vindo pelo salário ou por também o salário? Será que ela vai estar alinhada com todo a estrutura organizacional que nós vamos proporcionar para ela? Então, em alguns casos de negociação, quando a pessoa fala quanto ela pretende ganhar, ela está sendo clara ali, a ênfase em relação ao valor dela, mas será que só isso basta? Não. Só isso não basta. Eu tenho que entender que nas negociações, dentro da empresa, fora da empresa, com quem está entrando na empresa, a relação de relacionamento, ou seja, partindo do princípio que eu vou sempre me relacionar com as pessoas interna e externamente, eu tenho que saber qual é o resultado desses relacionamentos. Se as pessoas elas estão dispostas também a cooperar, e aí chega ao topo de um quadrante onde você tem um máximo de cooperação e o máximo de um relacionamento produtivo com as pessoas. Eu sei que eu vou estar competindo internamente sempre com as pessoas? Sim. Eu sei que vou ter que estar gerando relacionamentos produtivos constantes com as pessoas? Sim. Mas a postura de ser evasivo vai piorar as relações e os resultados dentro da organização. Esse piorar os resultados, nós sabemos, minha diretora, que é necessário você mapear que tipo de comportamentos a organização ela já vai registrar no seu regulamento para que você reforce a sua conduta interna. Tem que ter um código de ética. O código de ética tem que estar lá sendo mencionado na comunicação, nas negociações, na formação das equipes, na forma da liderança. Se não tiver isso, não tem como cobrar do colaborador. E usar ferramentas de gestão para estar adequando essas práticas. É isso que nós vamos ver agora, nesta última meia horazinha aí. Qual é agora esta última nossa meia horazinha, minha querida diretora? Vou passar aqui para a gente avançar. É hora de quê? É hora de praticar. Hora de praticar. Vamos à primeira? Chegou, né? Chegou a primeira? Podemos ir para cima? Estamos aqui, estamos aqui. Primeira perguntinha. Como utilizar a análise SWOT que eu falei para vocês dentro da ética profissional e da ética organizacional? Agora eu quero ver perguntas abertas, hein? Eu quero ver aí todo mundo respondendo. São Miguel da Baixa Grande, São Julião, Prata do Piauí. Vou dar 2 minutinhos. Foi!
Eita, galerinha. Galerinha, só Prata do Piauí respondeu. E olha que eu fiz a revisão agora, hein? Fiz a revisão agora, rapaz. Muita gente não prestou atenção na análise SWOT, né? Muita gente. Cadê o pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Cadê São João, São Julião? Cadê essa turma? Vou dar só mais um minutinho, tá? Foi. Vamos que vamos, vamos que vamos. Realmente eu estou vendo aí, Prata do Piauí serve para verificar o que a empresa pode ter de pontos positivos e negativos. Vamos lá. Lembra do seguinte, vou botar aqui a resposta, ó. Faz o mapeamento, mas faz o mapeamento, gente, dos pontos fracos e pontos fortes, certo? Pontos fracos e pontos fortes você vai ver dentro da empresa. Quantas pessoas estão tendo postura antiética e quantas pessoas estão tendo, por exemplo, postura ética, pontos fortes. As ameaças e oportunidades, né? Essas ameaças e oportunidades, elas precisam ter esse entendimento de que é fora, tá? O que é que pode dificultar a nossa situação lá fora? Quem é que traz ameaça para a gente? Quais são as oportunidades que eu tenho de crescer eticamente como imagem da minha empresa, tá? Então a ferramenta foi colocada como a fofa, que é exatamente a análise SWOT, para vocês entenderem como é que vocês colocam isso no planejamento estratégico, levantando constantemente isso, colocando, discutindo e avaliando essa prática com uma metodologia de performance ética, profissional e organizacional. Isso de uma forma que você possa moralmente implantar na cultura corporativa. Tá bom, minha gente? Vamos para a próxima, hein? Quero ver mais gente. Eu quero ver mais gente respondendo. Qual é o papel do profissional de RH sobre a pauta da ética nas organizações? Eita, 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 eita. Eu quero ver. 2 minutinhos. Foi!
No ar, no ar, no ar. São Miguel da Baixa Grande respondeu qual foi a questão. Vocês coloquem a questão, tá? Vocês colocaram aí, foi a anterior, São Miguel da Baixa Grande, ou foi esta questão já? Estabelecer valores e princípios da empresa, fazer treinamentos, recrutar. Então deve estar ligado ao papel do profissional de RH, né? Isso, show de bola. E Prata do Piauí colocou, tem um papel de gerenciar o ambiente, o clima organizacional, levando sempre em consideração os valores, princípios éticos. Olha só aí, o profissional, gente, de RH, ele é importante para a organização porque ele serve para esta conexão. Ele é responsável pelos valores, pelos princípios. Ele traz a questão dos treinamentos também, como foi reforçado por vocês. E fazendo com que esses treinamentos eles tenham uma boa, façam com que os colaboradores tenham uma boa convivência. Além de orientar os profissionais para agir de forma correta e justa. É imprescindível que o gestor de gente ele seja ético no dia a dia, porque não adianta nada ele falar uma coisa e fazer outra, certo? Gostei aí, muita gente já participando. Prata do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Vamos que vamos. São Julião aí, também junto com a gente. Vamos para a próxima. Como utilizar o benchmark para verificar as práticas da falta de ética no ambiente? Lembre, gente, que o benchmark é um estudo das melhores práticas, né? Só vou lembrar isso. Como eu posso fazer isso? Tá certo? 2 minutinhos. Foi. Olha só, olha só, olha só. Tô vendo que Prata do Piauí respondeu, hein? Cadê São Miguel da Baixa Grande? Cadê o São Miguel da Baixa Grande? Eu vou dar mais 1 minutinho, hein, para São Miguel da Baixa Grande, tá? 1 minutinho.
Então vamos lá, né? Esperei vocês colocarem, vou colocar aí. Olha aí, São Miguel botou, hein? Utilizando para combater as práticas antiéticas na empresa. É por aí mesmo. É por aí mesmo. As práticas de antiética ou práticas antiéticas nas empresas, elas são capazes de serem compartilhadas mesmo. Eu posso disseminar, gente, um fator negativo, ou seja, criar um ciclo vicioso. Porém, com metodologia de benchmark, nós iremos analisar o compartilhar de informações acerca das melhores rotinas éticas. Ou seja, você vai pegar como referência no mercado o que é que as pessoas fazem, por exemplo, em relação aos profissionais que agem criando intrigas no trabalho para ganhar promoção, aumentam as fofocas existentes, né? Trabalham numa perspectiva aí de tentar bloquear os funcionários que atrapalham essas negociações para se dar bem financeiramente. Então, o que você pode fazer? Conversar, dialogar com outras empresas para saber o seguinte: quais são as práticas que elas utilizam para combater o perfil de um colaborador antiético. Então, dessa forma, você pode mapear e assim trazer a forma de algumas organizações como formas de adaptar a empresa em que você está. Então, o estudo do benchmark é você ver essas práticas e fazer com que elas possam ser adaptadas às suas empresas. E isso, as empresas conversarem entre si. Exatamente, a minha diretora reforçando aqui. Elas vão conversar entre si. Como é que eu faço isso? Entrando em contato com os recursos humanos das outras empresas e fazendo esse intercâmbio, trocando informações em relação a isso. É por isso que eu tenho que abrir a lente da questão do network. Como é que eu encontro isso, professor? Nos eventos, nos congressos de administração, de recursos humanos, fazendo amizade com esses colaboradores e gestores também de outras empresas e trocando ideias acerca disso. Isso é o que é mais importante, tá, gente? Então, tendo colocado essa situação, como é que eu trabalho? Como é que eu uso o planejamento estratégico nos fatores éticos profissionais? Como é que eu uso? Aí eu quero o reforço de vocês. 2 minutinhos. Meus queridos, Prata do Piauí, São Julião, respondeu. São Julião colocou definir os objetivos, faz parte mesmo, e ações. Prata do Piauí colocou traçar as melhores estratégias para conseguir os objetivos estabelecidos dentro da organização. Pois é, dentro e fora. Porque esses fatores vão afetar dentro e fora. Olha só,
O conceito, gente, de planejamento estratégico, como a gente já discutiu várias vezes falando sobre ele traz um conceito sistêmico para definir aonde a empresa, qual o caminho ou quais os caminhos ela vai estar seguindo. É claro, fazendo com que eu possa atingir os objetivos, contemplando o que vocês colocaram aí, mas tentando analisar o contexto previamente. Essa análise de cenário e essa simulação de atingimento de metas por meio dessas ações vão permitir você chegar aonde você deseja. É claro, se você não tiver escrito os princípios éticos, não vai valer de nada. Então, durante o planejamento estratégico, você tem que escrever qual é a nossa razão de ser, qual é a nossa visão de futuro e quais os valores vão fazer com que a gente possa estar conduzindo este planejamento estratégico. Então é importante também colocar os valores, os princípios, disseminando esse comportamento dentro da execução do planejamento estratégico, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é: quais os impactos positivos, olha só, do empowerment sobre a ética no ambiente organizacional? Agora eu peguei vocês, agora eu quero ver. 2 minutinhos, foi! Eita, 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 gente. Eita, eita, eita. Só prata do Piauí, rapaz, que respondeu. Uma estratégia para aumentar a produtividade. Pois é, um enfoque para os colaboradores. Aumenta a produtividade também. Com certeza, mas aí eu perguntei o impacto, né? O impacto positivo é a produtividade só? Vamos ver. É um conceito de descentralizar. Lembre que quando eu estou fazendo o empowerment, eu estou entrando com metodologia de empoderamento das pessoas, empoderando a equipe, eu estou trazendo autonomia, fazendo com que elas se comprometam mais, se participem mais das decisões. E isso em diferentes níveis. O aumento da produtividade é, sim, além da qualidade do ambiente de trabalho, também um dos principais resultados com o empowerment, gente. Pessoas mais comprometidas, elas vão ser e vão ter um comportamento mais ético, porque elas sabem que elas vão ser cobradas por isso. Então, vocês estão sabendo aí como é que é o negócio. Uma coisa impacta na outra. O meu comportamento e esse comportamento tendo mais autonomia, tendo mais poder de decisão, ele vai trazer mais produtividade. Show de bola, galerinha. Show de bola, vamos para frente. Agora eu quero com justificativa, hein?
Agora o bicho vai pegar. Quais, falando em comportamento, quais são os comportamentos considerados de alta performance éticos dentro de organização? Justifique. 2 minutinhos. Foi. Eita, gente, São Miguel da Baixa Grande colocou aí, ó, responsabilidade gera comprometimento, certíssimo, respeito, colaboração, Prata do Piauí aí colocou honestidade, comprometimento, tais comportamentos são posturas essenciais que um colaborador deve ter na organização e teve a complementação de São Miguel da Baixa Grande aí com eficiência para alcançar aí, no caso, o objetivo da organização. Vamos ver. Primeiro, gente, a gente citou alguns comportamentos, né? A honestidade encabeçando aí, que não deve ser um diferencial, ela tem que fazer parte dessa postura básica para a formação do caráter do ser humano, mas vem com outros, vem com altruísmo, vem com respeito, com os valores de integridade, com a justiça, com a virtude, com a lealdade, entre outros. Vocês mencionaram aí. Tudo isso leva mesmo ao comprometimento. E a psicologia do comportamento, ela traz um conjunto de procedimentos, que esses conjuntos de comprometimentos, aliás, de procedimentos, são determinados por circunstâncias. Em relação ao meio, principalmente quando eu tenho que lidar, por exemplo, com um comportamento que você tem que utilizar ele como sendo referência. Esse comportamento, gente, ele é respaldado pelo comportamento singular, que foi estudado pelo Henry lá na França no início do século passado. Então, aliás, no início do século do século passado, 1909 e 19, aliás, 1913, que é do século 20. Nós estamos no século 21. Então, o reforço desse comportamento singular mostra que esses pilares, altruísmo, respeito, valores, integridade, justiça, lealdade, virtudes, de uma forma geral, consolidam a nossa resposta. Traz o comprometimento, mas, lembrando, eles precisam ser reforçados dentro da organização constantemente. Tá certo? Deixe-me ver. Finalizamos com essas referenciazinhas aí, que eu quero que vocês olhem, ó. Estudo de caso, a ética voltada para o profissional, a ética empresarial, são autores que a gente levantou esses estudos, e esses estudos
eles consolidam essa nossa revisão. Tá certo? Qual foi o objetivo hoje dessa aula? Das duas aulas? Foi fazer com que vocês relembrassem de alguns conceitos e de algumas ferramentas que nós colocamos, além de algumas metodologias que nós colocamos durante o primeiro semestre e já entrando nesse segundo semestre também. Então nós vamos estar fazendo essas revisões para vocês, estarem antenados e conscientes em relação ao que vocês podem colocar no dia a dia, como conceito, como conhecimento para vocês. Tá bom, queridos? Um grande abraço para todos. Fica com Deus. Fui!